Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós estamos entrando aqui com a galera do Google Meet e já daremos início. Bom dia, discípulos de Jesus. Que alegria encontrar a casa cheia, a sala cheia. Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Porque está maravilhoso. Vamos lá, Elo. Eu vou orar. Grandioso e maravilhoso Pai que estás nos céus e também presente aqui conosco através do seu Santo Espírito. Neste momento, senhores, estamos aqui reunidas em oração, num momento sublime, que é de manhãzinha, que nós estamos buscando o Senhor. Por favor, Senhor, estamos buscando a Tua sabedoria. Envia-nos a nós, envia no nosso coração, na nossa mente, para que possamos passar a Tua salvação para as pessoas necessitadas, Pai querido. Nos perdoe, Senhor, em primeiro lugar, mas nos ajude a levar a Tua palavra. Amém. Estou aqui em casa, Senhor, com um grupo de pessoas estudando a Tua palavra, um pequeno grupo de estudo. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus, que nos dê sabedoria para que essas pessoas que estão vindo aqui estudar, são 7 pessoas, eles possam entender a Tua palavra, compreender, entregar o seu coração. Amém. Cada uma das nossas irmãs que estão fazendo estudo bíblico, que elas possam, Senhor, ser ouvidas agora pelo seu Santo Espírito. Ajude-as, dê sabedoria para que as pessoas que estão estudando com elas possam, Senhor, entender a Tua palavra. Amém. Principalmente a Dai, que faça esses estudos para muitas e muitas pessoas, que possam chegar a muitos lares e esses lares serem transformados para a Tua glória, Senhor. Amém. Nós pedimos perdão de nossos pecados, entregamos nossa vida em Tuas mãos e ser agora com a Dai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ontem nós estudamos sobre o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei, ele era um fariseu, mas ele fez um discurso a respeito dos apóstolos. E nós vimos que aquele homem, mesmo sendo fariseu, que ele foi usado por Deus para convencer as autoridades religiosas, as autoridades que estavam ali na época, a tomarem cuidado com o que eles pretendiam fazer com os apóstolos. Nós também fomos convidados a continuar pregando a palavra de Deus, assim como os apóstolos, a despeito de qualquer dificuldade. Não apenas em locais públicos, mas na casa das pessoas ou em qualquer lugar em que haja oportunidade, em que nós possamos falar sobre a vida de Jesus. E Lucas, que é o autor de Atos, ele apresenta muitos fatos históricos da igreja. Até o capítulo 5, que nós estudamos até ontem, Lucas descreveu o crescimento da igreja pelo poder do Espírito Santo e falou sobre a adesão dos novos crentes a essa comunidade cristã. Ele também contou como que funcionava a organização da igreja, que era de maneira comunitária. Pelo menos por um período, né? Pelo menos nesse início foi dessa forma comunitária. Mas quando a gente vai para o capítulo 6, nós vemos que o autor começa a revelar algumas dificuldades que começaram a surgir. Esse capítulo, quando nós vemos ele de forma inteira, nós vamos ver alguns problemas que eles enfrentaram. Nós vamos ver a introdução de Estevão ao relato bíblico e também nós vamos ver até o capítulo 7 sobre a conversão de Saulo. Então hoje nós vamos estudar, ao longo dos dias nós vamos estudar cada um desses pontos, né? Mas hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 6. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 6. Versículo 1 até o versículo 7 diz o seguinte: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha que relato impressionante. O texto começa dizendo que o número de seguidores de Jesus, o número dos seguidores de Jesus aumentou muito. Só que junto com esse aumento vieram alguns problemas e vieram algumas reclamações, principalmente dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas, eles eram judeus, eles eram pessoas ali, eles faziam parte dos judeus, mas eram pessoas que falavam grego, eles tinham um pouco dessa cultura grega, eles tinham absorvido essa cultura grega. E eles estavam reclamando que as viúvas que faziam parte desse grupo de helenistas, que elas não estavam sendo atendidas ali na distribuição diária. O acréscimo de pessoas ao grupo de cristãos era praticamente diário. Antes, era simples para os apóstolos cuidar apenas ali da família apostólica, com os recursos que eles tinham, com a bolsa de Judas, como era falado, né? Porque Judas que era o tesoureiro na época. Mas, agora, o número era muito maior. A quantidade de pessoas era muito maior e era muito mais complexo cuidar desse grupo tão grande e de crescimento tão constante. E o que eu achei interessante é que agora o nome dos crentes, as pessoas que foram acrescentadas ali ao grupo de cristãos aumentou tanto que o tempo dos apóstolos praticamente estava sendo utilizado simplesmente para servir essas pessoas. Só que eles tinham eles tinham uma missão mais importante a fazer. Não é, eu acho que eu usei a palavra errada. Eles tinham algo mais da sua responsabilidade que nós vamos ver. Então, o tempo deles estava sendo utilizado quase que todo ali para atender as necessidades das pessoas, só que mesmo assim algumas pessoas estavam sendo deixadas de lado. Não por ignorância, não de propósito, mas porque as pessoas eram acrescentadas diariamente. Às vezes, algumas pessoas nem estavam sendo consideradas. Enfim, era o problema dos recursos que eles tinham, mas também a quantidade de pessoas que tinha e saiu do controle, saiu. E o tempo deles estava sendo quase todo gasto ali, na assessoria, na assistência a essas pessoas. E eles estavam acabando deixando de lado deveres mais elevados, que dizia respeito à pregação do evangelho e que dizia respeito à oração. Então, o relato bíblico fala que aquilo não se tratava simplesmente de reclamação, mas de murmuração. E essa murmuração, ela é descrita no comentário bíblico como se fosse um protesto que era algo assim que poderia trazer preocupações, poderia trazer problemas. Então era um problema grave, era um problema muito grave. E os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos a fim de tomarem algumas decisões. E eu achei muito interessante porque essa é a primeira vez que a Bíblia chama os novos crentes de discípulos. Os discípulos de Cristo, eles haviam se transformado em apóstolos. Eles tinham uma missão diferente agora. E então,
a palavra discípulo, seguidor, passou a se referir a todos os crentes que eram acrescentados ali àquela comunidade que cria em Cristo. Então, os apóstolos fizeram uma convocação. E nesta convocação, eles apresentaram o problema e apresentaram o plano que eles tinham. Os recursos que eles tinham para atender a necessidade das pessoas e que era utilizado ali na distribuição diária, era fruto da contribuição de outras pessoas. Então, nada mais justo do que chamar essas pessoas para consultar, para apresentar esse plano. E foi exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles chamaram, e assim, claro que eles não fizeram uma convocação de todos os cristãos. Não, nós vemos que foram alguns, mas eram pessoas que se dedicavam à obra ali do início da igreja. E muitos deles com os recursos que tinham. A primeira coisa que, quando nós vamos ver sobre o discurso que eles fizeram, sobre a conversa que eles tiveram ali naquela convocação, a primeira coisa que eles disseram é que não era correto eles abandonarem a pregação da palavra de Deus para servirem às mesas. Isso não era correto. Eles falaram que não era correto eles fazerem isso. Deixar de lado a pregação do evangelho para simplesmente atender às necessidades físicas das pessoas. Sabe por quê? Porque aqueles apóstolos reconheciam a sua principal responsabilidade. E a principal responsabilidade deles era ministrar a palavra por meio da pregação e por meio do ensino. E eles estavam deixando claro para aquelas pessoas que essa seria a prioridade deles. Então, só que eles tinham um problema. E eles precisavam solucionar esse problema. Então, eles propuseram que os próprios cristãos, que aqueles membros que estavam ali, que eles escolhessem 7 pessoas, 7 homens, para se dedicarem a essa obra de atender a necessidade das pessoas. E eu quero que fique bem claro isso aqui, porque assim, olha, os apóstolos, eles não diziam que atender às necessidades das pessoas era algo de menos importância, mas eles tinham chamado para pregar o evangelho, era isso que Deus tinha chamado eles. Então, naquela época, a missão deles se constituía em pregar, em orar e em atender a necessidade das pessoas. Então, eles estavam falando assim, olha, nós vamos ficar com uma parte, mas nós não vamos negligenciar a outra parte, porque ela também é importante. Só que como a gente não dá conta de tudo, nós vamos escolher 7 homens para se dedicar especificamente a essa ação, que é muito importante também. Só que, quando a gente lê o relato, nós vemos que não eram quaisquer homens que deveriam ser escolhidos. Os apóstolos colocaram algumas características que deveriam ser procuradas nesses homens. E essas características eram, olha aqui as características que eles citaram: boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Esses homens, esses 7 homens, eles seriam chamados para solucionar o problema que eles estavam enfrentando, que a comunidade estava enfrentando. Por isso que esses homens precisavam ser pessoas honestas, pessoas de bom testemunho. O problema que eles estavam enfrentando, a situação que eles estavam enfrentando só melhoraria se esses homens fossem pessoas de caráter impecável. Porque eles iriam fazer uma distribuição ali dos recursos para as pessoas. Eles deveriam ser homens eficientes, homens aceitos pelo povo, homens idôneos. Mas além da boa reputação, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. É claro que os apóstolos aqui, eles não consideravam como ser cheio do Espírito Santo apenas as pessoas que tinham o dom de profecia ou dom de língua, como foi manifestado no dia do Pentecoste, mas precisavam ser pessoas que se permitissem ser guiadas pelo Espírito Santo. Só que não adiantava ter boa reputação e simplesmente ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos aqui falam que precisavam ser pessoas sábias, porque eles iriam administrar
os recursos financeiros da igreja. Os 7 deveriam, além de atender às necessidades das pessoas, eles deveriam demonstrar prudência, eles deveriam ser pessoas discretas, ser pessoas sábias, ser pessoas econômicas, porque eles iriam ali cuidar do dinheiro, das doações que as pessoas faziam. E é interessante porque quando nós vamos buscar essa palavra sabedoria na Bíblia, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele classifica a sabedoria como um dom do Espírito Santo. E Tiago destaca a sabedoria como um presente de Deus e ressalta que a sabedoria deve ser acompanhada de uma boa conduta. Então essas eram as características que deveriam ser consideradas na escolha desses 7 homens. E eles fariam esse trabalho de atender às necessidades das pessoas. E os apóstolos se consagrariam ali ao ministério da oração e ao ministério de pregar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus. Os apóstolos haviam convivido com Jesus e eles conheceram a vida de oração de Jesus. Por isso que eles queriam colocar a necessidade de orar em primeiro lugar. E é importante lembrar, e o comentário bíblico traz isso, que essa questão de oração, ela é de extrema importância. Não adianta só nós querermos atender a necessidade das pessoas ou querermos simplesmente ensinar a Bíblia. Nós precisamos ter uma vida de oração, assim como Jesus teve. E o comentário bíblico ressalta que essa vida de oração, ela abrange tanto os momentos de devoção particular quanto os momentos públicos, os cultos públicos que nós participamos. E nós vemos isso na vida dos apóstolos. Então, enquanto esses 7 discípulos, eles seriam escolhidos para ministrar bênçãos materiais à vida das pessoas, os 12 apóstolos ministrariam bênçãos espirituais da palavra de Deus. E eles fariam isso por meio da pregação, e eles fariam isso por meio do ensino da palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. E o relato diz que essa proposta dos apóstolos, que agradou a todos, e que esses 7 homens escolhidos foram Estevão, e o relato bíblico acrescenta que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e os demais escolhidos foram Filipe, Prócopo, Nicanor, não decorei todos, Timão, Pármenas e Nicolau. 7 homens que tinham essas características. Após os cristãos escolherem esses 7 homens, que seriam agora 7 discípulos, eles foram apresentados aos apóstolos. E eu achei muito interessante isso, porque fala que, olha, apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Eles fizeram aqui uma cerimônia de consagração para o serviço que eles iriam realizar. E nessa cerimônia de consagração, os apóstolos oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles, consagrando aqueles 7 discípulos a Deus, porque eles realizariam uma obra que seriam representantes do próprio Deus. E o relato termina dizendo que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e que o grupo de discípulos aumentava, mas não aumentava simplesmente de pessoas comuns. Preste atenção no final do versículo 7, olha o que diz: também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. E essa informação é muito importante, porque quando nós vemos as informações disponíveis acerca do ministério de Jesus, nós não vemos nenhum dos seguidores imediatos de Jesus como sacerdotes. Nenhum dos seguidores imediatos de Jesus foram sacerdotes. Mas agora, sob o poder do Espírito Santo, a semente que Jesus já havia semeado lá, desde a época dele, estava germinando no coração dessa classe de pessoas. E nós vemos que a pregação dos apóstolos
atraiu muitíssimos sacerdotes. Eles já eram obedientes às coisas que eles acreditavam e agora eles estavam sendo obedientes às verdades espirituais que estavam sendo ensinadas pelos apóstolos. Queridos, que relato interessante e cheio de ensino para nós. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que, embora os apóstolos soubessem da missão que eles tinham consciência de que eles não conseguiriam fazer tudo sozinho. Eles não conseguiriam fazer tudo sozinho, mesmo sendo cheios do Espírito Santo. Eles colocaram como prioridade o ministério da oração e o ministério da pregação da palavra de Deus, mas eles tinham consciência de que haviam outros trabalhos importantes a serem feitos. Oração, pregação e auxílio aos necessitados. Esse foi o tríplice foco da missão da igreja primitiva. Os apóstolos se dedicariam a maior parte, se dedicariam ali à oração e à pregação da palavra de Deus, e aqueles outros se dedicariam ao auxílio aos necessitados. Só que nós vemos o seguinte: não é que aqueles outros não iriam orar, e não é que eles não iriam pregar, mas a prioridade deles seria atender a necessidade das pessoas. E nós vemos aqui, quando nós continuamos estudando, que Estevão também começou a pregar a palavra de Deus, que Estevão também tinha uma vida de oração e vários outros também. Então, era como se fosse um ministério conjunto, todos estavam fazendo todas as partes, mas eles tinham foco. Foco naquilo que eles tinham sido chamados. E nós vimos que o relato bíblico, ele diz que essas pessoas não eram quaisquer pessoas. Seriam homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Em momento nenhum, a Bíblia fala que eram homens perfeitos. Em momento nenhum. Os apóstolos não eram perfeitos. Os discípulos que estavam sendo acrescentados ao trabalho não eram perfeitos. Em momento algum, Deus chama pessoas perfeitas. Mas só pelo fato de serem cheios do Espírito Santo já indicava que aqueles homens estavam aptos para aquele trabalho, porque o Espírito Santo iria fazer a obra na vida deles e iria também conduzir a obra que eles iriam fazer. Queridos, com isso nós aprendemos que na missão dada por Deus há espaço para todos. Pode ser que você que esteja me escutando hoje não tenha o dom de pregar, não tenha o dom de ensinar a palavra de Deus, mas você pode ajudar no cuidado com os necessitados. Há espaço para todos na missão de pregar o Evangelho. E o importante é nós compreendermos qual é o nosso chamado e nós nos colocarmos, nós nos enchermos do Espírito Santo para que nós possamos desenvolver essas características necessárias para nós sermos representantes do próprio Deus e para que nós consigamos agir. Nós estamos passando por uma grande calamidade no sul do nosso país e muitos estão ali se dedicando ao cuidado das pessoas, e é emocionante ver o relato e as postagens das pessoas que estão ali ajudando. Muitos de nós não temos condição de irmos pessoalmente lá, mas nós podemos ajudar com os nossos recursos, com as nossas orações, com o nosso clamor. E hoje todos nós estamos sendo chamados por Deus para fazer parte da sua obra, para continuar pregando a palavra, mas também para continuar cuidando das pessoas. Você aceita esse chamado para fazer parte da obra de Jesus? Você aceita? Ore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus para que todos nós façamos parte dessa obra de pregação do Evangelho para que Jesus possa voltar logo, para que essas catástrofes que existam, para que elas não venham mais existir e para que todos nós tenhamos a oportunidade de escolher viver eternamente no céu com Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela saúde. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós fomos alimentados pela Tua Palavra e hoje nós aprendemos, Senhor, que na Tua missão há espaço para todo mundo, Senhor. Só que antes de nós
nós de nós agirmos nessa missão, Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, porque o Espírito Santo que vai fazer a obra na nossa vida, e nós estamos aqui, Senhor, diariamente nos enchendo da Tua palavra, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós pensamos, que nós compreendemos errado a Tua palavra, e nós pensamos, ó Pai, que o importante do Teu ministério, da Tua missão, é simplesmente pregar a palavra. Hoje nós vimos, Senhor, que é importante pregar a palavra, mas é importante também ter uma vida de oração e também cuidar da necessidade das pessoas. E isso nós conseguimos fazer, Senhor. Mesmo que aqui existam pessoas que não consigam ainda falar, pregar publicamente, pregar para as pessoas sobre a Tua palavra, mas elas podem ter, Senhor, uma vida de oração e uma vida de cuidado com as pessoas. Então ajude essas pessoas a compreender que o Senhor também está chamando elas para fazer parte da pregação do Teu Evangelho. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, dispostos, ó Pai, aqui, para que o Senhor nos revista com o Seu Santo Espírito, para que o Senhor faça a obra na nossa vida também e que nós consigamos fazer a obra que o Senhor está nos chamando. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós pedimos também uma bênção especial por todas aquelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Senhor, nos ajude a ajudar com os nossos recursos e dê forças àquelas pessoas, aos bombeiros, aos voluntários da ADRA que também estão lá, para que todos, Senhor, consigam ali ser as Tuas mãos, as mãos de Jesus ajudando aquelas pessoas necessitadas. Mas principalmente, Senhor, nos ajude a compreender o momento em que nós estamos vivendo e nos ajude a perceber de uma vez por todas que esse mundo, Senhor, já está chegando ao seu fim. O Senhor está quase voltando, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos conscientizarmos disso e continuarmos na pregação do Teu Evangelho para que o Senhor possa voltar logo. Mas abençoe aquelas pessoas lá também, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Abençoe o nosso dia e tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar mais esse dia com vocês. Amanhã nós continuaremos estudando. E amanhã nós vamos estudar sobre Estevão diante do Sinédrio. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Tchau, tchau.